A paz de Deus, irmãos. Emerson Léo aqui. Hoje eu vou deixar um comentário aqui, né? Na verdade, aqui é um acerto, na parte de um acerto da pregação do irmão Luiz Carlos, porque quando a gente coloca aqui, as pessoas talvez querem que eu seja aqueles que são extremistas, assim, que gosta tanto da denominação, tem ela mesmo como graça, talvez, que elas, se você fizer qualquer um comentarinho assim, às vezes eles se irritam um pouco. Eu vi um comentário aqui mesmo aí desse né? Esse comentário aí, ó. Interessante que essas pessoas, elas vêm, elas te chamam de, coloca até adjetivo, né? Coloca adjetivo aí, brabo. Essas pessoas nunca foram convertidas, não sabem o que é conversão. Tá na igreja por acreditar que ela que salva, entendeu? Se for no culto todo dia, buscar a palavra para saber tudo que vai fazer na vida, de bênção, geralmente é bênção. Igual o Marcelo estava pregando e estava ensinando, essas pessoas nunca vai conhecer Jesus de verdade, né? Existe todo um meio aí das pessoas chegarem até Jesus de uma maneira, na verdade é tão simples, mas como a pessoa entrega a mensagem é o que difere um pouco, né? Então aqui, talvez pela igreja não ter esse, não querer falar abertamente, talvez sobre graça, distinguir graça de denominação, de um lugar específico, ela, ele aqui ele acertou nessa parte da pregação. Até vou deixar aqui porque muitos vêm aqui e falam que a gente está criticando, né? Mas veja bem essa situação aqui que ele vai falar. Ele acertou aqui numa parte muito interessante que eu vou falar para vocês, né? Eu sei que a pessoa vai olhar, quer olhar a pregação inteirinha, tá? Vários detalhes da pregação e fica criando toda uma. A pessoa cria uma situação assim para ficar contra, né? Tudo ali, a pregação inteira. Na verdade, as pessoas conseguem ficar contra a pregação de qualquer outra denominação, pessoas assim. Mas aqui, né, especificamente nesse trecho que eu vou falar, é uma situação que os irmãos da congregação, se eu falasse no canal, se eu chegasse no canal e falasse, ó, é assim, iam me chamar de apóstata, de heresia, né, de tudo quanto é nome, sectário, mas como foi ele que falou, não foi eu. Então a gente vai colocar aqui porque a gente vai analisar esse trecho, né? E é uma verdade que não tem como negar. Então eu vou soltar aqui o vídeo, né? Veja essa situação aqui desse comentário aí, né? Que eu mostrei anteriormente para vocês. Essas pessoas são pessoas que não gostam nem quando o ancião modifica alguma coisa na igreja ou traz um entendimento diferenciado, como foi esse aqui, né? São pessoas, a gente não pode nem falar que é uma pessoa salva, espero que um dia chegue essa conversão, né? Então, corre um risco, pessoas religiosas como fariseus não se justificam, né? Isso é muito arriscado, mas espero que um dia chegue ao entendimento que as coisas mudam, né? As coisas mudam, entendimentos mudam, sempre mudou, e muita coisa da denominação vem mudando, não é mais a que era antigamente, né? Vamos ver aqui. É assim como se fôssemos falar de usando vou tentar ser didático para que eu possa transmitir o que o senhor me traz. Imaginemos uma grande locomotiva, com infindáveis vagões. Imaginemos que essa locomotiva, quando ela para na estação, pessoas entram e pessoas saem. Essa locomotiva, nessa figura de linguagem que eu estou usando, é a graça de Jesus Cristo. Ó, aqui já começa, ele está fazendo uma analogia, é bom fazer essa analogia, entendeu? Porque muitos ainda não entendem, né? A graça é Jesus Cristo. A graça foi o que ele proporcionou por nós, entregando a vida no madeiro, né, para salvar a humanidade. A humanidade nunca conseguiu, pelas leis do não pode, do que você pode, se justificar. Ela não consegue ganhar a salvação, porque um erro só, se você diz que converteu a Jesus Cristo, principalmente, um erro só desse velho homem seu já não entraria no céu, se fosse por isso, né? Mas Jesus Cristo salvou. Salvou parece uma palavra assustadora, né? Mas ele vai falar isso também. Mas Jesus Cristo salvou. Parece assustador porque tem gente que ainda, né, tem aquela, eu vou falar sobre isso, aquela fase de estar lutando para conquistar a salvação. Então, houve tudo isso, né? Deus nos proporcionou através do seu filho a graça. Então a gente não pode confundir a graça com denominação e nem
um nome de qualquer denominação religiosa, igreja, nenhum sistema. Não dá para. Por mais que você às vezes queira criticar, falar assim, mas aqui tem lá tem que dar o dízimo. Não, lá o pastor recebe o salário. Tem irmãos aí lutando atrás de um ministério na congregação, irmão, por ego. O irmão Cláudio Marsola sabe muito bem disso, por ego, porque quer por um familiar, né, por status. É pior do que o dinheiro. É pior do que você falar, tá um pastor ali numa cidade ali, ganha 2 salários mínimos para sustentar ele, ali a casa dele. Ele trabalha o dia inteiro na igreja, ou 3 salários mínimos que seja, para uma cidade grande, muito, que é 24 horas o pastor atendendo a igreja, né? E aí você fala assim, mas nós não recebe, lá não recebe salário, mas tem esses um. Eu vou falar, se você falar que é mentira, irmão, você tá, né? Se você falar que é mentira o que eu tô falando, você quem tá mentindo. Que tem muita gente que vai pelo ego, não ganha salário, mas ele vai lá, ele tem o serviço dele, uma pessoa às vezes tem um trabalho bom, e vai na igreja pelo ego ali do poder, ali ele cumpre o seu papel. Tem muitos querendo isso, muitos até do ministério, né? Para poder mandar em alguém, para poder tirar liberdade, para poder. E tem homens de Deus, que Deus, eu vi muitas ser escolhidas assim, pessoas humildes, pessoas que faz jus ali, faz um bom papel no seu cargo, né? Tem muitos assim. Então não dá para negar. Não dá para negar que ocorre muito esse fato aí. Mas claro, a gente vê vários vídeos aí de renúncia, vários vídeos de irmãos que deu problema no cargo justamente por isso. Mas Deus revelou e aconteceu isso. Continua o homem tendo livre-arbítrio, né? Tem cargos aí que Deus, que oram e sente por alguém e tem que orar para Deus abençoar esse alguém no cargo. Não é falar que revelou para depois acontecer coisas que estão acontecendo aí, né? Então a gente vai soltar aqui, porque graça é uma coisa, né, de Jesus Cristo e outras são denominações religiosas e cheio dos seus defeitos, cheio dos seus problemas. Então as pessoas entram no universo da graça por intermédio da fé. Quando eles olham para Jesus e acreditam, eles entram dentro do vagão. E a locomotiva vai andando. A locomotiva representa a igreja universal, invisível. Ela vai para o céu. Vocês entendem isso? Agora, eu como indivíduo, como crente, como cristão, como pessoa, eu posso estar dentro da locomotiva, posso estar dentro dos vagões ou fora. Se eu sair... Aqui já continua falando, não é a igreja, não é eu tô dentro da igreja, todo dia congregando. Tem pessoas que não vão em denominação nenhuma, saiu, parou de congregar na congregação, e são pessoas dentro da graça, continuam na fé, a mesma fé que o salvou, continua salvo, lutando. Na verdade, a pessoa luta contra a tua carne, não luta para se salvar, para provar para Deus que conseguiu desvencilhar de um pecado aqui, outro ali, fica provando que ele consegue. Luta porque se ele for dar lado à carne após ser salvo, né, ele não quer mais essa vida. Ele não quer mais essa vida, mas se ele for dar lado à carne, aos desejos da carne, né, então ele vai caindo, ele vai caindo. E, né, e corre muito risco da pessoa um dia morrer pelo pecado, entendeu? A pessoa vai se entregando, até muitas vezes pelas astutas ciladas do mal, renunciar à sua fé. É assim que se perde, né? É assim que se blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas aquele que está em Jesus Cristo, que foi realmente salvo por ele, se transforma, se regenera, há um quebrantamento, há um renovo espiritual. Ele não quer viver, ele sabe que o pecado faz mal para ele, não quer viver. Claro que cai. O advogado é Jesus Cristo, mas ele não quer viver nesse mundo. Muitos é assim. Então, tem muitos que não estão na igreja, mas eles são, às vezes, se guardam muito mais do que alguns que estão. E lá fora do culto, fora da igreja, são pessoas que quer viver a vida do mundo, ou até vive nos vícios da bebida, vive em queda espiritual, porque na verdade essas pessoas não faz o pecado para se salvar. É diferente daquele que não faz porque não quer, porque não faz mais parte desse mundo, né? E do vagão, a igreja continua indo. Mas eu não vou mais. Sabe por quê? Aqui ele fala quem saiu do vagão, a igreja continua indo, mas eu não vou mais. Na verdade, a graça ela continua, né? Saiu do vagão seria uma pessoa que abandonou a fé, né? Não é saiu da igreja, saiu da denominação. Então a igreja continua indo, a congregação está indo, eu parei de ir. Não é isso. São pessoas que saíram da fé.
Tô falando isso aqui porque ele não esclareceu muito bem isso, embora a colocação dele está correta quanto ao que é graça, que é fé, mas ele não deixou bem claro. Então, muitas pessoas seguem naquele entendimento que deturba o evangelho, deturba o que é salvação pela graça, pela fé, né, favor imerecido, na qual ele vai, praticamente ele está falando isso aqui, ele não quis, né, mas ele está falando isso aqui. E vai acontecer de pessoas, elas derrubar toda a propósito de uma denominação, de estarmos dentro da igreja como igreja de Cristo, dentro de uma denominação como igreja de Cristo, para criar pessoas religiosas, né? Então tem que esclarecer graça e denominação religiosa. Que a salvação nossa, esse é um problema quando nós entendemos errado, porque faz o povo ficar amornado na fé. Eu não tenho participação na minha salvação de forma direta. Claro que não, porque está bem claro aqui mesmo em Efésios. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Tá vendo? Aqui ele falou em Efésios, mas está escrito em Efésios 2, né? Não vem de vós e não vem por obras. Entendeu? Somos salvos mediante a fé. Não é mediante a demonstração que você está conquistando ainda. Ah, eu estou lutando contra o pecado, eu estou me desvencilhando de situações, né, da oferta desse mundo para mim ser salvo, tentando se justificar. Então Jesus Cristo teria morrido em vão. Se você consegue, se você pode ir bem sozinho, né? Então Jesus morreu em vão, porque é só eu não pecar aqui, não pecar ali, só que, né, pecados estão todos em Gálatas 5:19 em diante, pecados da carne ali. Eu duvido alguém que não caia em nenhum desses. Todo dia a pessoa peca. E não há medida de tamanho de pecado. Pecadinho, esse pecou bastante, esse pecou pouquinho, esse tá mais, né? Não tem isso, para Deus não existe. Você não vai conseguir provar isso nas escrituras, né? Todos os pecados são para a morte e destruição do ser humano se ele continua no pecado, né? Ele continua no pecado como normal, se ele quer viver o velho homem, esse nunca foi regenerado. A fé salvou aquele que realmente creu, se regenerou. Não tem nem como deixar essa fé. A pessoa, ela é modificada, né? Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Não vem das obras. Tava precisando falar isso dentro da igreja. Eu tô falando isso aqui como elogiando ele ter vindo falar isso. Eu sei que outros vão falar, mas ele errou em tal coisa, ele errou. Se a gente ficar só criticando aqui, irmãos, ficar só criticando pregação, reclamando de tudo aqui, a gente não chega numa perfeição. Às vezes não quer isso também, né? Muitos não quer. Só que o mesmo que tenta derrubar uma igreja por raiva ou por alguma coisa, né? Só reclamando, ele reclama das outras também. Ou seja, o que ele vai fazer com o povo? Porque o ser humano, eu tava vindo no carro hoje, e eu imaginei, do nada eu imaginei uma linha. Duas extremidades dessa linha, né? Aqui está o extremista religioso, aquele que ele adora a denominação dele, é a igreja certa, só prega a verdade, só prega certo, ali tem a verdadeira palavra, né? E o outro lado da linha tem aqueles que ele procura defeito em tudo, né? No ser humano ali é falho, mas ele procura esses defeitos todos. Então ele tem esses dois extremos, aqueles críticos extremistas e o extremista religioso. E existe o meio da linha. Aí é uma coisa tão simples. Em que parte dessa linha vocês acham que a graça de Deus está? E em que parte dessa linha você acha que Jesus Cristo está operando de alguma maneira, né, trabalhando de tal maneira ali? E de que parte dessa linha você acha que você deveria estar? É no meio. Aí falar, você está em cima do muro. Não, é no meio. Não tem como negar isso, irmão. Não tem como negar. Porque são pessoas que vai para um lado e vai para o outro tão distante de Jesus. Esse está distante, aquele está distante. Por quê? O extremista é religioso. Ele tenta provar que a igreja dele, todos os sistemas, dogmas, eu uso calça o tempo todo, dentro de casa, eu até tomaria banho de calça, né? Eu tenho que fazer a barba, minha mulher não corta o cabelo. Esses são os extremistas religiosos. Se alguém fizer isso, é tirado a liberdade dentro da igreja, ou é excluído, né, entre as pessoas, até da família. Eu tenho a minha esposa mesmo, que quando lá no comecinho que ela se batizou, a mãe dela batia nela se ela escutasse um rádio, né? Essas pessoas são extremistas. É ali, dessa maneira, andando desse ponto aqui, que eles acham que vai ser salvo. Entendeu?
E ali aqueles que são críticos extremos, eles começam a não entender o ser humano em si. A religiosidade, né, ela faz tanto mal que essas pessoas afastou tanto, né, ela repudia o ser humano, porque é falho, toda denominação é falha. Se você cria um sistema, eu criei um canal, eu vou criar uma igreja para mim, eu duvido que a sua igreja não vai ter crítico dela, ou você mesmo vai criticar as pessoas ali dentro, porque você não consegue tratar como igreja ou criar uma coisa perfeita, vai ver vários defeitos de ser humano, entendeu? E é complicado, irmão. Eu sei que muitos aí são contra denominações. A gente sabe que colocou o nome de uma igreja, ali começam os problemas. Ali começa o exclusivismo. Não deveria ser assim. Mas no momento que estamos vivendo, não tem igreja perfeita. Não tem. Então, esse meio da linha que eu quis dizer é você tentar, no meio disso tudo ali, com Jesus Cristo andando com você tentar levar as pessoas até o alvo de Jesus Cristo. E não denominação religiosa. Ah, mas você está ali dentro, eu tô, porque é onde eu tenho lugares que eu tô me sentindo bem de congregar, de ouvir. E eu sempre fui ali, eu gostei da liturgia, eu gostei do modo do culto, entendeu? Mas eu sei que tem os problemas, eu sei que tem em outros lugares. Se eu ficar em casa, se eu falar assim, eu só vou ficar em casa, talvez não vai ser bom para mim, entendeu? Então, a gente tá em busca de um intermédio nisso tudo, né? Em busca da perfeição. Mas se você afasta, você corre um risco. Se você é extremista de um lado, você corre um risco. Se você é religioso, você corre outro risco, entendeu? Então você tem que ter esse balanço, né? Mas vamos ver aqui, que agora eu acabei desviando aqui do assunto, mas a gente vai ver a situação dele aqui, porque é muito importante. Talvez eu solte o vídeo inteiro para a gente não ficar muito extenso, né? Vamos ver aqui. Então não dá para ninguém falar, eu conquistei alguma coisa pela minha obra. Bom, isso é impossível. Mas uma vez que nós entramos no vagão por causa da obra de Jesus, eu estou comprometido com Jesus a andar dentro dos parâmetros da graça. Eu tenho que andar em santidade, em justiça, em retidão de espírito. Eu tenho que vivenciar a minha fé de tal maneira que a minha santidade é trabalhada pelo meu desejo. Eu tenho poder de ser santo? Por mim não, mas pela graça sim. Se o Espírito Santo está atuando em mim e eu insisto em viver junto dele, buscando essa proximidade, a santificação é o resultado dessa minha busca. Porque uma vez que eu fui salvo pela graça. Porque uma vez que eu fui salvo pela graça. Veja bem, uma vez que foi salvo pela graça, ele quer dizer que a pessoa ela vai, né, a busca da santidade, né, em busca da santidade. Na verdade, ele falou, eu tenho que ser santo. É isso que é uma fala, ele está certo, em partes, né? Porque se ele falar diferente, muitos não vão experimentar disso. Mas não é que eu tenho que ser santo, eu tenho que andar direito, eu vou andar direito. A pessoa que foi quebrantada, salvo por Jesus Cristo, conheceu, se converteu, sabe o que é o mundo aí fora, sabe o que é o pecado, né? E os problemas de você andar segundo as intenções da sua carne, sem espiritualidade, essa pessoa ela vai buscar santidade, ela vai, né? Por isso que ele não vem, a salvação não vem por obras, mas não é porque aí a pessoa fala, então eu posso fazer o que eu quiser, né? Eu já tô salvo, eu vou fazer o que eu quiser. Não é bem assim, era aí que você tem que entender a diferença do religioso. Ele já tá com vontade de fazer as coisas erradas. Quando fala isso, aí ele acha que tá livre daí, né? Não, é a pessoa daí, ela que vai melhorar cada dia mais, ela é salva, ela entendeu o propósito de Jesus Cristo. Não é aquele que fala, Jesus morreu lá no madeiro, assim, é só acreditar nele, e ir na igreja todo dia, e não cortar meu cabelo, e não vestir bermuda, então tá bom. É diferente, é a pessoa que entendeu o propósito, é a pessoa que quer viver uma vida de santidade. Mas também não estamos falando de regras, de doutrinas, de disciplinas que se cria dentro de uma igreja. Aliás, você pode até estar achando ruim de eu falar isso, existe sim. Uma igreja tem a sua disciplina, tem a sua liturgia, seus costumes, e isso é bom, não tem problema algum. No mundo aí tá cheio de regras, tem que ter uma disciplina, né? Mas é diferente de você achar que isso é para se salvar. O trem para, a locomotiva para. Novamente entram muitos e saem muitos. É possível sair e é possível entrar. É assim que é essa caminhada.
a igreja vai ser salva. Eu serei salvo se eu estiver fazendo parte da igreja, sim. Como que eu faço parte da igreja? Eu tenho que ter o Espírito Santo, eu tenho que estar dentro da graça, dentro do vagão. João fala, teve alguns que saíram de entre nós, mas é porque eles não eram dos nossos. Se fossem dos nossos, ficariam conosco. Aqui é muito importante ressaltar, porque essa fala de João não está falando de quem saiu da denominação. É importante ressaltar essa parte novamente, porque não é aquele que saiu da denominação, né? Não é aquele que parou de ir na igreja, né? Foi na outra igreja, então saiu de nós porque não era de nós. Não é denominação, não é saiu da igreja. É quem saiu dessa fé que Jesus Cristo é o Salvador da humanidade. Quem deixou essa fé, né? Então, a gente tem que saber separar as coisas. Saiu de nós porque não era de nós. Aí o irmão Marcelo foi lá, conheceu outra denominação, foi lá, resolveu batizar. Ninguém pode se intrometer nesse assunto, porque é da intimidade dele com Deus, né? Ninguém sabe como foi o batismo dele na época, né? O que aconteceu, o que levou ele a batizar, porque tem pessoas aí mesmo que, na época, eu ia na igreja, na época que eu batizei, eles ficavam assim, se você não vir agora vai ser o seu último dia. Depois que o irmão ancião sair da água aqui, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã, né? E a minha esposa mesmo foi uma irmã que ficou falando pra ela, vai lá. Olha, amanhã pode ser tarde, hein? Então ela pegou e foi. São essas pessoas que não entenderam o propósito, não sei. E você vai julgar ele porque ele foi numa outra denominação e de repente sentiu que verdadeiramente, a hora que ele estava conhecendo todas as escrituras, o propósito do evangelho, sentiu de batizar, você vai julgar? Eu duvido que vai julgar esses anciãos mais antigos, vai pensar desse jeito. Eles podem estar incorrendo aí num risco deles estar blasfemando contra o Espírito Santo, né? Porque é um fato delicado você sair julgando a pessoa. Vai ganhar salário, vai. Isso aí não pode falar, irmão. Porque essas denominações são muito antigas, tradicionais, muito mais antiga que a congregação. A congregação começou há pouquíssimo tempo, entendeu? Então não dá para ficar julgando esse povo todo. Vamos continuar aqui. Essa questão também aí, né, de saiu de nós aí porque não era de nós, está sendo muito usada, né, de maneira errônea. São pessoas que ainda não entenderam o que quer dizer isso, e nem muitos chamados e poucos escolhidos. Isso aí já é outro assunto, né? Se só fala também, joga isso aí na cara. Acha que é os chamados da congregação, né? E aí, isso é no geral, no mundo inteiro. Muitos chamados para a graça de Jesus Cristo, né? Não tem nada a ver com denominação, novamente. Agora eles saíram porque não são dos nossos. Sabe o que está escrito em Apocalipse? Fala assim, aquele que vencer vai herdar todas as coisas. Vencer o quê? Vencer é permanecer na fé. Tá vendo? Aqui, ó, provavelmente ele falou sabendo disso, né? Falou daquela parte, saiu de nós porque não era de nós. É pessoas que foi para outra fé. Uma fé que não tem nada a ver com Deus, nem com o Senhor Jesus Cristo. E abandonou a fé. E talvez seja isso que ele estava falando ali. Então agora ele explicou. Não estava falando de congregação cristã no Brasil, né? E aqui ele falou aquele. Aliás, tem pessoas que usam para justificar que está lutando para se salvar, né? Que ficaram bravos de um pastor aí falar que a congregação sempre usou esse termo. E na verdade são salvos. Somos salvos já. Então ele mesmo vai falar isso aqui. Não sei se falou ali atrás, eu não vi. Mas usaram já isso aqui. Aquele que vai ser salvo, aquele que permanecer, né? Aquele que vencer. Então a pessoa já usa para justificar que está lutando para se salvar. Mas aqui ele falou, aquele que permanecer na fé. É isso. Colossenses fala que nós estávamos longe, fomos perdoados, fomos reconciliados com Ele e seremos salvos se nós não nos desviarmos da fé. Portanto, eu tenho o compromisso de permanecer na fé. Ninguém aceite a falsa ilusão de que uma vez que entrou no vagão não pode sair mais. Em cada estação a locomotiva para e desce e entra crente. Vocês estão entendendo? A nossa fé em Jesus Cristo é o que dá acesso na graça. Antes de acabar o meu prazo, eu ainda posso entrar e sair.
Enquanto se pode entrar, bem-aventurado é quem entra. Aleluia. E quem saiu, bem-aventurado é quem volta. Aqui a locomotiva está andando. Já, já. Quem saiu, bem-aventurado é quem volta. Enquanto tá andando, eu posso entrar e sair. Essa parte aqui, as pessoas, eu sei que as pessoas brigam, falam assim, você tá falando, mas lá que tem a verdadeira palavra, né? Teve a situação lá que o Mont Cláudio, infelizmente, falou que faltava congregação em algumas cidades, porque tinha cidade que tinha muitas outras denominações e eles que tinham a palavra não tinha a congregação em alguns bairros, ou seja, a congregação que tinha a palavra. Mas veja aqui, eu tô aqui, né, elogiando por ele ter acertado umas situações sobre salvação por obras, tudo, mas aqui é uma observação só. Entenda isso, tá? Não é uma crítica, embora já pareça. Ele fala aqui que pode entrar e sair, só que nas pregações mesmo, que eles já fizeram sobre Hebreus, segundo Pedro 2, né, Hebreus 6, 4 em diante, se eu não me engano, ali fala, né, segundo Pedro, fala sobre o cão que volta ao vômito, né, que são pessoas que saem e voltam, porque se ele fala que saiu da fé, se a locomotiva é a fé, é a graça, não está falando de quem saiu da igreja, né, estamos falando de quem saiu da fé, abandonou a fé. Aí a pessoa sai da fé, abandona a fé, faz o que quer fazer no mundo, né, ele rejeita Jesus Cristo, rejeitou a fé, blasfemou rejeitando Jesus Cristo e fez o que quer fazer no mundo. E aí, de repente, essa pessoa volta. Ele falou, enquanto tá andando, pode entrar e sair. Não é bem assim, eles mesmos pregam. A gente está falando da regeneração por Jesus Cristo, que nos faz ter boas obras, né? A gente tem boas obras e por ter uma fé viva, né? Porque a fé é morta, né? Aquele que não tem boas obras, a sua fé é morta. A gente sabe muito bem disso, então são pessoas regeneradas. E uma pessoa dessa que ela nega Jesus, ela vai para o mundo, ela vai vir e voltar. Por isso que Hebreus fala, em Hebreus 6, né, ele fala claramente daqueles que uma vez experimentou todo o dom de salvação, experimentou toda essa situação e ele renegou essa fé, negou, né, jogou fora a fé em Jesus Cristo, abandonou, apostatou mesmo. É impossível esse ser renovado novamente. Tá falando desses que negou, não é de quem saiu e foi para outra denominação cristã, entendeu? E continua no evangelho. E nem quem tá na casa, né, sem ir na igreja alguma. Estamos falando de pessoas que negou a fé mesmo, não, abandonou. E ele tá falando de uma locomotiva aí, que seria a fé que entra e sai. Bem-aventurado aquele que volta. Aí a gente já não sabe se estamos falando de voltar na igreja, né? De distanciar. Isso aí seria um filho pródigo, né? E o filho pródigo, ele afastou do pai, mas não abandonou sua fé, né? Tanto que ele foi lá, caiu nos deleites do mundo, errou, né? Provavelmente entregou a vida novamente as coisas do mundo, mas ele pensava no pai dele, então ele voltou, o pai, esse é o filho pródigo. Não é que ele renegou o pai. Mas pessoas que deixam o vagão da forma que ele falou ali, que é uma fé, que é a graça, aí são pessoas que, né, elas são a apostatou da fé. A não ser que ele estava ali falando, né, da forma do filho pródigo, pessoas que afastou apenas, né, e resolve voltar a Deus, né, afastou de Deus. Isso ocorre com todo mundo. Quem não tem, quem que não afasta um pouco, né, porque os mundos, a correria do dia a dia nos distrai, né, e aí, né, mas não chega num ponto aí do filho pródigo, talvez que afastou e Deus acolheu novamente, né? Muitas vezes, se eles estão falando desses que vai, né, se negou a fé e de repente volta, eles talvez estariam errando um pouco porque são pessoas que não são aceitas muitas vezes na igreja, na comunhão da igreja. São pessoas que estão desligadas do ministério. Não tem ministério, não pode chamar hino, não pode fazer, são pessoas que estão em disciplina e fica por longos 15, 20 anos. Então, quando a gente fala de predestinação, se eles, às vezes, é uma situação, sou contra a predestinação, também sou contra, né, não creio igual ao calvinismo, não sou calvinista, embora tem muitas lógicas, né, que servem para um para outro, porque a Bíblia é uma só. Quem escreveu a Bíblia não foi Calvino, né? Então a gente acredita em algumas coisas e discorda de outras. Eu não acredito em predestinação, né? Eu acredito em salvação por fé,
Não tem que complicar dessa maneira. Mas muitas vezes um calvinista, aquele que eles falam que não são aceitos, que não vão ser salvos, são pessoas que não aceitou nunca Jesus Cristo e não acredita em nada, né? Mas quem acredita muitas vezes é tirado a liberdade, sem chance de se defender, né? E eles decidem assim, vai chegar para Deus e falar, esse aqui ficou fora da comunhão da igreja por longos 15, 20 anos, morreu sem liberdade. Então, existe uma incoerência, né? Mas é isso, irmão, é a análise de hoje do vídeo. Para não ficar muito extenso, a gente vai encerrar aqui. Ele vai falar aqui sobre a pessoa aceitar essa locomotiva, que é a fé, né? Que é a fé em Jesus Cristo, é a graça. Ele vai falar sobre isso aí, mas não é. Você aceita Jesus Cristo e escolhe a sua denominação. Você está dentro da congregação ali, anunciou o evangelho, conheceu, né, Jesus Cristo da forma que é, e resolveu batizar-se na congregação, procure aprender as escrituras. Procure estudar, examinar as escrituras. Examinar a fundo as escrituras. Buscar saber, buscar conhecimento. Então, se você pretender ficar ali, independente ou não, eu fui para outra denominação. Você permanece na fé. Permanece salvo por Jesus Cristo. É isso aí, irmãos. Deus abençoe grandemente a todos, né? Espero que se inscreva no canal quem não é inscrito. E deixa seu like. Ajuda esse canal. Porque esse canal é um dos que menos vai crescer, com certeza. Vai crescer muito lento. Ele não é extremista, que fica mostrando só coisas, né, ali boas, porque o mundo tem frustrações. Ele acha que tudo é naquela coisa que ele assiste, que ele vê. De repente tem frustrações com homens. E também não é um canal de extremista, de aquele crítico que não vê nada de bom. Não vê esses progressos aqui, ó, falando que a salvação não é por obras. Então, essas pessoas, elas têm muito mais visualização e inscrito, mas a gente tem que anunciar o evangelho, ao mesmo tempo temos que lidar com seres humanos e abertura de olhos das denominações, que agora tem que parar de achar que é a graça, né?